Olá, irmão Diego, paz do eterno Criador, em nome do seu filho Yeshua. Para começar, meu nome vou te chamar de Maria, e tenho 27 anos, sou casada no civil e religioso, e vai completar 7 anos. E temos um filho de 4 aninhos. Para você entender minha história, eu vou falar do início. Conheci meu esposo por meio da mãe e da irmã dele, que congregavam comigo na época. Ele era um jovem de 21 anos que tinha saído de um relacionamento recente, onde ele e a moça ficaram muito tempo juntos. Inclusive, alugaram uma casa e moraram juntos por mais de 2 anos. Tentaram ter filhos, porém não conseguiram. Eles brigavam muito e a mãe dele, junto com a família, interferia nas brigas. E a última, eles se agrediram. A irmã dele chamou a polícia, ele saiu escondido e nisso se separaram. Ele viajou para a Bahia, pois moramos em São Paulo. Nesse tempo a moça se envolveu com outro e depois, quando ele voltou, ela quis voltar com ele não aceitou, por dizer que ela deitou com outro e ele não aceitava, tinha nojo e nisso nos conhecemos por meio da mãe e irmã. Ele começou a frequentar a igreja. Ele começou a frequentar a igreja e namoramos com muita vergonha. Eu digo que pratiquei o ato do sexo com ele, fornicamos, pois ele pressionava muito. E eu não tive pulso firme, eu não vigiei e caí em pecado. Escondido, só o pai sabia. E essa culpa me corroía por dentro. Então decidimos casar. O pastor o batizou, pois essa foi a condição para fazer a cerimônia, e preparamos tudo. E com 9 meses de relacionamento casamos, civil e religioso. Eu queria consertar meu erro. Gostava de estar com ele, mas não tivemos muito tempo para nos conhecer, pois nós viajamos pouco e com hora marcada. Pois nos víamos pouco e com hora marcada. Estou parecendo o Chaves lendo, né, pro seu Madruga, vocês leem? Pois meu padrasto era rígido e até ajudou pressionando para casar logo. Família, você está atento aos detalhes? E o meu padrasto era rígido e até ajudou pressionando para casar logo. Eu aprendi que morar junto é fornicação e pecado. Então tem que casar. E se não casar e se separar, você está livre, pois saiu da fornicação. E nunca se prendeu com casamento oficial. Nesses anos, muitas vezes falamos de separação quando discutimos. Ele nunca foi firme na busca espiritual, e isso me entristece, pois sempre sonhei com um homem buscando o reino junto comigo, e educar nosso filho nos caminhos do Criador. Porém, ele só busca quando tem algum afligimento espiritual. O coração dele é voltado para as coisas da carne, nunca me traiu, até onde acredito, e ele fala. É um bom homem, tirando o nervosismo, os palavrões, a falta de compromisso com Deus. Ele diz que já aceita o fato de que vai para o inferno e quer ser feliz. Com isso tudo, sinto que não o amo, nem nunca amei, profundamente. Desejo sexual não tenho e não consigo sentir nenhum prazer. Mas como esposa me submeto sempre. Só às vezes que não, muito raro. E oro para os meus sentimentos e desejos serem restaurados, porque assim eu conseguirei ser feliz e fazer ele feliz. Sei que no fundo ele não é feliz. E me sinto triste por isso. Ele fala muito. Ele fala muito que com a ex-mulher era bom o sexo que eles tinham. Eu não ligo. Sou bem aberta e para mim o passado não me afeta. E vamos vivendo um dia após o outro, até o próximo desentendimento, onde ele e eu falamos de separação de novo, sempre por motivos banais. Eu não tenho coragem de dar o primeiro passo.
Ele diz que não sai de casa porque não tem para onde ir. E a casa compramos juntos e cá estamos. Não sei do amanhã se viermos a nos separar. Tenho consciência bíblica que não posso ter outro homem e ter a chance de ter o que não tive com ele. Mas oro por nós para que a situação mude. Sentimentos não mudamos. Seria bom, se sim, seria tudo mais fácil. Espero que ele desperte e abra o coração para o Criador e juntos servir ao Pai. Irmão, conhecendo a minha história, qual conselho me dá? Conheci o seu canal buscando um meio de salvar meu casamento, pois já estava decidido a não orar mais por nós e deixar as coisas acontecerem. Agradeço por me responder. Ok. E aí, família? Prestaram atenção na história, na narrativa? Então vamos lá, né? Vamos fazer algumas contas. Você lembra daquele ditado que diz assim: aquilo que começa errado, você lembra, né? Como é que acaba esse mandamento? Esse mandamento não, né? Esse ditado popular. Pois bem. Mas por que está nessa câmera aqui? Vocês nem me avisam. Vocês estão me vendo de lado. Deixa eu mudar aqui, ó. Pronto. Então, o que acontece? Começou errado. O homem vem de um longo relacionamento com uma outra mulher. Viveram juntos. E é interessante porque, olha só, você fala assim, um longo relacionamento. Você o conhece, ele tem 21 anos de idade. Você diz que eles moraram juntos 2 anos, ou seja, com 19 anos de idade, ele já estava assumindo um compromisso com essa mulher. Que eu acredito ter sido a primeira dele, né? Porque com 19 anos ele já está morando junto, não é possível que ele morou antes. E você diz que foi um longo período, então eu acredito que tem um longo período de namoro nisso daí. E aí agora, uma das frustrações dele é justamente o fato de não ter tido um filho. Ou seja, eles moraram junto, mas havia, obviamente, explicitamente, a intenção de constituir família e perpetuar isso. Isso é óbvio. Diego, mas eles não casaram. E precisava. Agora você trouxe alguns aspectos que essa semana nós produzimos um vídeo aqui falando, né, sobre o morar junto, sobre a fornicação. E aí o que acontece? Eu entendo à luz da Bíblia que não é daquele jeito que você descreveu. Que se porventura a pessoa mora junto, ela está em fornicação. Então se ela largar, então ela vai lá e pode se casar com outra pessoa. Eu não entendo dessa forma e a Bíblia dá respaldo para isso que eu creio. Você está entendendo? Porque a única punição que Deus dá àquele que está fornicando, se morar junto fosse fornicação, era a pessoa ficar com a mulher com quem está fornicando o resto da vida. Então essa história de, estava fornicando, separa porque aí você está livre para casar. Negativo. Não é isso que a Bíblia diz. Estava fornicando, Diego, porque estava fazendo sexo antes do casamento. Estava fornicando porque era união estável. Não importa o que você condicione a fornicação. Se configura como fornicação, a Bíblia manda ficar junto até a morte. Então esse pensamento de ele estava vivendo em fornicação, por isso me casei com ele rapidinho no civil e no religioso. Bem, obviamente não é por aí. Tá, então esclarecemos essa situação. Então já posso dizer com todas as palavras que com base em tudo aquilo que você me descreveu, fazendo um contraste com a Bíblia, o teu relacionamento é um adultério, ok? Além de ser um adultério, presta atenção nesse seu relacionamento. Você começa um relacionamento com um homem que vivia junto com outra mulher, que agrediu a outra mulher, que estava foragido da polícia. Presta atenção.
E agora você diz que se casa com ele para regularizar um pecado porque ele te forçava, te pressionava a ter relações sexuais com ele. Nó! Isso foi o bastante? Ainda não, porque agora você diz que ele diz para você que o sexo com a ex era maravilhoso, que era muito bom, mesmo que isso não te afeta. Primeiro, qual a razão de você ter escrito isso a um desconhecido? Não faz sentido nenhum. Sabe por que você escreveu? Porque sim, porque isso afeta a qualquer pessoa. Isso mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa confiança. Presta atenção, uma ideia, uma proposta de casamento é vocês dois se tornar uma só carne. E tem uma ex, sabe? No meio da história, que naquilo que mais se concretiza a união de duas pessoas, que é o sexo, ele diz que com a outra era maravilhoso. Você está percebendo? Não era cristão? Enfim, então, deixa eu te falar uma coisa. Este adultério já começou errado de todas as formas. Você se casa com um cidadão e esse casamento se estabelece errado de todas as formas. Agora tem uma outra coisa, né? Você trouxe para mim alguns conceitos que você acredita, quer seja fornicação, quer seja casamento, tal, situações desse tipo. Só que deixa eu te falar uma coisa, talvez essa sua concepção não esteja baseada na Bíblia. E eu vou te falar o porquê. Porque num determinado momento você diz assim que o casamento se deu por pressão do seu padrasto. Ou seja, aonde está seu pai nessa história? Tem duas opções. Ou você cresceu tendo que aceitar para sobreviver emocionalmente que uma separação, que um divórcio, que um adultério, que um novo casamento era tudo ok, ou infelizmente você teve que lidar com um luto e sua mãe é viúva. Mesmo assim, você ter um padrasto, ainda que seja proveniente de viuvez, é algo terrível. É um padrão que realmente a Bíblia até aceita que os viúvos se casem novamente. Mas não falam do efeito disso nos filhos. Você está entendendo? Então, assim, eu já diria para você que você precisa rever essas concepções suas. E confirmando-se o fato de que esse relacionamento que você vive hoje é adultério, eu diria para você o seguinte, não tema a questão de casa, de bens. Se está errado, se é adultério, abandone este pecado. Abandone. Pecado a gente não negocia, pecado a gente não faz carinho e chama de meu bem. Pecado se abandona. Se o teu marido é uma só carne com outra mulher, se até hoje ele é ligado a ela a ponto de trazer tais referências sexuais para você, ei, sai fora disso o quanto antes. Só que eu entendo que para você ouvir isso é difícil, porque você tem as suas concepções. Igual eu falei para você, existe uma confusão doutrinária, uma interpretação bíblica equivocada, existe um histórico familiar. Quando você descreve o seu padrasto pressionando para você casar logo, eu sei que existe todo um contexto que te afeta e você precisa lidar com tudo isso. O que eu vou recomendar para você? Obviamente, você buscar em Deus, buscar na Bíblia, né, instruções, aconselhamento bíblico, isso é fantástico. Mas eu também recomendo você que procure um profissional para te ajudar a associar tudo isso. Tá? Um conselheiro, um pastor, um psicólogo, um psicanalista, tá? Aqui no Manual do Casamento nós temos os atendimentos por videochamada. Se porventura você quiser, eu posso me dispor a isso também, tá bom? Inclusive, família, até falar para você que nós disponibilizamos mais 2 horários, viu? Nós estamos tendo mais 2 horários disponíveis. Então, se porventura você quiser agendar um atendimento por videochamada e você já foi lá para agendar e você não achou horário, nós temos mais 2 horários disponíveis, tá bom? Pode ir lá
e agendar. Diego, mas o único horário disponível que tinha não é bom para mim. O que você faz? Você agenda, e aí você vai ter o meu contato do WhatsApp, você vai me mandar uma mensagem, você vai falar assim, Diego, eu agendei uma chamada, mas esse horário não é bom para mim. Podemos mudar o horário? Podemos mudar o dia? Podemos marcar para de manhã ou para de noite? Aí a gente olha na agenda, né? Mexemos um pouquinho na agenda e a gente consegue mudar sim, tá bom? Mas se você não quiser fazer esse atendimento comigo, você pode fazer com outro. O importante é que agora você precisa lidar com isso, porque tem algumas bases da sua vida que está muito comprometida. A forma como você vê a sociedade, a forma com que você vê um casamento, a forma com que você vê a Bíblia e a mesma traz diretrizes sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o que é pecado, sua base familiar. Então, assim, você precisa de ajuda nesse aspecto, tá bom? E meu conselho para você é basicamente esse, tá bom? Que Deus te abençoe. Família,